noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que bom que passamos o dia em paz e que estamos aqui porque alcançamos graça das suas mãos. E nessa noite, você que está aqui, possa sentir o toque do Espírito Santo. Você que vai depois acompanhar nosso culto nas redes sociais, sinta-se também abraçado por Jesus. Nesse instante vamos começar a louvar o nome do nosso Deus. E é o momento que você pode participar junto da adoração. O primeiro hino que nós vamos cantar fala que eu vou, ou seja, você foi chamado, e eu também, para levar a mensagem ao mundo que está perecendo. Faça dessa música uma meditação para a sua vida. Você realmente está indo para o chamado que Deus te convidou? Ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o meu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pede razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Amém? Olha que você está cantando que você aceitou o chamado. E o chamado, nós sabemos que não é fácil, mas é possível. Quando a gente busca ao nosso Deus de todo o coração. Se coloque em pé, porque o hino que nós vamos cantar agora é um dos hinos que eu mais gosto.
toque minhas mãos. E que você quer sentir esse toque, quero ver sua mão bem alto quando nós clamarmos ao Senhor. Porque Ele vai ouvir a nossa oração nessa noite. Meu ser sorrir.
Vamos continuar nossa adoração dizendo que nós nos rendemos aos seus pés, aos pés de Jesus. Se você até aqui não conseguiu fazer isso, faça agora. É o momento que nós temos. Eu me rendo. Fale para Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Querido Pai que está nos céus, amado Deus, obrigada, Senhor, porque em teus braços nós nos sentimos seguros. E nessa noite, Pai, Tu conheces cada coração que entrou aqui. O Senhor conhece as fraquezas dos nossos corações, Senhor. Os nossos desafios, os nossos problemas, ó Pai. Mas nós conhecemos um Deus que tudo pode. Por isso que estamos aqui, para suplicar a Ti, Jesus. Nos purifica, perdoa os nossos pecados. E que a partir de hoje possa começar uma página em branco em nossas vidas, escrita pelo Teu sangue. Queremos continuar sentindo a Tua presença nessa noite. E que desde já, o Teu Santo Espírito use o Teu Filho nessa noite para trazer a Tua palavra. Nós te suplicamos, confiantes em Teus méritos. Amém. Boa noite mais uma vez. É muito bom ter vocês aqui conosco. E tem uns rostinhos aqui que estão nos visitando. Quando eu sair daqui, eu vou dar um monte de abraço. Você mesmo, viu? Que veio aqui essa noite. E Deus tem ouvido as nossas orações. E tem, cada noite, tem uma pessoa aqui que vai levar um presente essa noite. Vai levar logo uma gravata. Uma gravata bem linda. Inclusive, escolhe ali. Pega uma gravata aqui para minha irmã. Essas gravatas são lindas, uma mais linda do que a outra. E você vai pegar também um livro daquele lá. Pega para mim, vai ganhar 2 presentes. Eu estou muito boazinha. Seu Ramos. Cadê seu Ramos? Está aí? Está. Seja bem-vindo, seu Ramos, ao nosso meio. Que Papai do céu continue abençoando a sua vida ricamente. Ele vai levar 2 presentes muito lindos. Uma gravata e esse livro, Conselhos sobre Mordomia. Seja bem-vindo. Dá lá um aperto de mãos caloroso. Tem foto? Ah, hoje está muito chique, até foto tem. Agora vamos para outra aqui. Daniele Penha. Está lá? Venha, Daniele Penha. Penha quase que não é conhecido esse sobrenome, né? Venha, Daniele. Você vai pegar aquele presentinho que tem um cinto, que eu estou vendo que ela está vendo com o rapazinho. É um cinto infantil. Pega para o rapazinho. E para ela, você escolhe um presente aí para a Daniele Penha. Seja bem-vinda, viu, amiga? Meu Pai do céu continua abençoando sua vida. Dá lá um abraço. Dá um presente para os 2. Josélia Tavares. Falei certo, Josélia? Tá aí? Tá. Você já ganhou essa semana? Que bom, você tem sorte, então. Venha, quanto mais vezes você vier, mais chance você terá de ganhar. 2 presentes também para ela. Foi mesmo? Mulher, então Deus te abençoe ricamente. Vou te dar outro presente, tá bom? Peraí, vou pegar outro presente para tu aqui, que eu estou hoje muito boa de dar presente. Papai do céu te abençoe ricamente, viu? Volte mais outra foto.
Pode sempre, viu? Mais um. Agora temos aqui um presente. Esse aqui eu vou dar uma gravata. Esse aqui eu conheço, é uma pessoa muito estilosa. Jeremias. Presente. Não, é você mesmo, não tem outro aqui na igreja hoje. Tem um que vai cantar, mas não é o que vai cantar, não, é você. Não é você não, rapaz, é o Jeremias que está aqui embaixo. Você fique quietinho aí em cima, tá bom? Jeremias, venha. Eu queria te dar um abraço, aproveitar logo para poder fazer a coisa completa. Quer dizer que é treta minha, que é isso, irmão? Importante que você está aqui. E se é treta minha, não importa. Outro. Pronto, último dessa noite. Vamos ver quem é. É quem? Mirandi Tavares Teles. Mirandi Teles Reis. Venha então, amiga. Vamos escolher aqui um presente para ela. Aproveitar. Quem chega primeiro leva mais os presentes que estão. Vamos dar esse presente para a dona. Você quer uma Bíblia? Você quer uma Bíblia de presente? Ela disse, claro. Você vai levar esse presente mais a Bíblia, tá bom? E Deus te abençoe. Rica, rica, rica mesmo. Vamos fazer uma foto bem linda. Volte mais vezes, viu? Vamos continuar nossa programação e amanhã teremos mais sorteios e tragam mais visitas, irmãos, tá bom? E Deus continue nos abençoando. Boa noite, meu povo. Deus é louvado pela presença de todos os irmãos e amigos aqui nessa noite. Como vocês podem perceber, nós estamos em uma semana especial, não somente em Barreiras, aqui na Central de Barreiras, mas em todas as igrejas adventistas aqui da cidade. Está tendo um movimento evangelístico, um movimento de colheita. E encerraremos no próximo sábado, aí com um grande batismo aqui na igreja, e todos estão convidados desde já. Esse é o momento que você, se você trouxe o seu pedido, o seu agradecimento, o momento de você vir aqui colocar na urna, ou a sua oferta, enfim. Ou então, se você realmente quer vir aqui para a gente orar. Porque nós iremos orar aqui pelo nosso irmão Geraldo, que fez a cirurgia, graças a Deus, lá em Goiânia. Agora precisa da nossa ajuda financeira e também a oração. Então, vamos orar pelo irmão Geraldo. Vamos orar também pelas pessoas que tomaram a decisão pelo batismo no próximo sábado. E vamos orar também por aquelas pessoas que vão também estudar a palavra para logo também confirmar a sua fé aqui através do batismo. Então, esse momento de você vir aqui à frente, para nós, então, fazermos a nossa oração e entregar realmente os nossos anseios nas mãos do nosso Deus. O Salmo 34, verso 4 até o 7. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse é o nosso Deus. Quando nós clamamos a Ele, Ele nos acolhe. Ele nunca vai virar as costas, Ele nunca vai virar o rosto para nenhum de nós. Aqui tem vários pastores aqui conosco, né? Inclusive essa noite.
Pastor Alex, o nosso pastor Alex aqui, ele é o nosso departamental de mordomia da Missão Bahia Sudoeste, para ele fazer essa oração conosco nessa noite. Então eu vou convidar aqui o pastor Alex Ruben para vir aqui à frente e entregar cada um de nós nas mãos do nosso Deus. Nosso irmão Geraldo, que fez a cirurgia, nós estamos em oração por ele e pelo batismo que teremos aqui. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muitos, ó Pai, tiveram atividades, acabaram vindo do trabalho para aqui direto. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada um deles. Aqui, Senhor, tem homens e mulheres que dedicam a vida a Ti, Senhor, mas também, Senhor, tem lutas, tem dificuldades. Cada um, Pai, tem seus anseios, seus pedidos, Senhor. Que o Senhor possa conceder conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nos abençoe, também abençoe o pastor Emerson, que irá abrir a Tua palavra nesse momento. Abra nosso coração, que possamos ouvir a Tua mensagem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos convidar aqui nosso irmão Jeremias. Agora o outro Jeremias, que irá continuar a adoração ao nosso Deus através da música especial. Boa noite, gente. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver os visitantes aqui que estão aqui. Se eu conheço alguém. Só conheço tu, Jeremias. Olha para mim, rapaz. Quase perdeu o brinde, viu? Por pouco eu não desci. Seja bem-vindo, viu, gente? Todos vocês que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Deus está muito feliz e nós mais ainda com a presença de vocês aqui. Vamos continuar o nosso louvor e adoração dessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Minha vida em tuas mãos, meu
meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço tua voz me chamar, voz de perdão, o Filho Celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos. Esse é o nosso quarto encontro, não terceiro, domingo, segunda, terça. É que vocês começaram no sábado. Então é o quarto encontro da nossa semana e o meu com vocês, o terceiro encontro. E eu ouvi aqui do fundo alguém dizendo que o que está acontecendo aqui é apenas uma amostra do que está acontecendo em toda Barreiras. Deus tem trabalhado e há inúmeros pontos onde a cada noite o Evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus está sendo aberta, pessoas têm sido alcançadas ao longo do dia. Visitamos e nós sonhamos aí, alguns batismos já estão acontecendo. Muito obrigado, irmã. E nós sonhamos que no final de semana que se aproxima, tenhamos uma linda festa, marcando todo esse mover do Espírito. E nós cremos que não será diferente aqui na Igreja Central de Barreiras também, viu? Vamos seguir estudando a Bíblia? Tem sido bom se encontrar com você aqui a cada noite e juntos abrimos a palavra de Deus. Eu li há algum tempo atrás, mais ou menos há uns 7 anos, um livro que talvez alguns aqui tenham lido, chamado Essencialismo. O autor é o Greg McKeown, e ele disse o seguinte: vivemos em uma época onde quase tudo não vale nada e pouca coisa tem um valor excepcional. Ele defende que nós vivemos uma grande oferta de opções, de escolhas, e isso tem gerado uma crise. Temos um monte de coisas, um monte de opções, essas coisas geralmente não têm muito valor e pouca coisa tem, de fato, um valor significativo. Eu estou falando de prioridades. Eu acho que o pastor Haroldo conseguiu enviar para vocês o PowerPoint? Pronto. Eu estou falando sobre prioridades. Outro dia eu cheguei em casa e contei isso já em algum lugar, e o meu filho, eu tenho 2, o Luiz, ele disse assim: pai, um dia tem quantas horas? E eu falei 24 horas. E ele disse: quantas horas o senhor trabalha? Eu pensei um pouquinho, pastor, em tempo integral, então é difícil escalar o tempo, né, que nós trabalhamos. Eu falei: filho, eu acho que o pai trabalha umas 10 horas por dia, entre tempo de estudos, visita, responde mensagem, atende os irmãos, umas 10 horas por dia. E aí ele falou: e quantas horas o senhor dorme? E eu pensando comigo, aonde ele quer chegar? E eu disse: o pai dorme umas 8 horas.
uma média de 8 horas nesse dia, né? E aí, rapidamente, ele que é bom de matemática e péssimo de escrita, eu acho que faz parte dessa geração, tem uma preguiça danada para escrever, é uma luta quando as atividades são de gramática. Ele rapidamente fez a conta e disse assim: então sobram quantas horas? 6 horas. E nessas 6 horas o senhor vai brincar comigo, ele falou. Pensei, então quer dizer que eu tenho 24 horas, durmo 10, melhor, trabalho 10, durmo 8, e o que sobra é para brincar com ele. E a matemática rápida e a fala do Luiz me fez pensar em algumas coisas. Por exemplo, na cabeça do meu filho há uma prioridade estabelecida. Qual é a prioridade dele? Brincar. Pergunto para vocês, ele está certo ou está errado? Certíssimo. Brincar. Pensou, o que sobra do tempo do meu pai é para ele brincar comigo. E eu acho que isso é ter foco. Isso é, de fato, ter uma prioridade estabelecida. O Greg, no livro Essencialismo, ele diz que não existe uma lista de prioridades. Não existe. Existe prioridade, não prioridades. Ele diz, se você monta uma lista de prioridades, o que acontece é que elas começam a competir entre si. Então, tem que lavar o carro, tem que lavar a varanda, tem que ir ao supermercado, não tem que ajudar o menino na tarefa. Ele diz, elas começam a competir entre si e a energia acaba vazando. E você gasta energia com todas elas. E, segundo ele, deveríamos eleger uma prioridade. A Bíblia fala sobre isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10. Está passando aqui não? Será que vai passar? Vamos lá. Foi eu que passei ou foi você? Foi eu, beleza. Então, Lucas capítulo 10. Essa é a história de hoje que vai nos ajudar a organizar, quem sabe, a nossa lista de prioridades ou mesmo eleger uma única prioridade. O texto é conhecido, mas há poder na palavra de Deus. Eu creio nisso. Você crê? Diga amém. E mesmo estudando um texto, outras vezes, ele é capaz de transmitir a nós novas lições. Capítulo 10, temos a partir do verso 38 uma história que só Lucas registra. Eu não sei qual é o seu livro predileto da Bíblia, ou qual é o seu texto predileto da Bíblia, eu sei que é difícil eleger, mas eu, por exemplo, fico oscilando entre alguns livros, mas certamente o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é um dos meus evangelhos prediletos. Porque Lucas, ele é um evangelista inclusivo. Quando você estuda Lucas com atenção, você percebe que em Lucas, Jesus ele faz um papel de alguém que inclui. Jesus vai na periferia e ele encontra lá pessoas marginalizadas, estereotipadas, que estão atrás do muro da tradição, atrás do muro de uma religião fria. E Jesus constrói uma ponte. Em Lucas, Jesus traz essas pessoas para o centro. E Jesus conversa com elas, toca nelas, transforma a vida delas. Então, Lucas, ele tem esse caráter inclusivo. E aqui, no capítulo 10, no verso 38, conta uma cena doméstica, uma história muito especial que vai nos ajudar, então, quando o assunto é escolhas, prioridades e prioridade. Diz assim, a partir do verso 38, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu então Jesus a ela, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Preocupada com muitas coisas, repito, Jesus mesmo está dizendo, não é o pastor Emerson, apenas uma coisa é necessária, e eu preciso te dizer que Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas lições, quantas lições. Alguns dizem, e esse daqui é o Daniel Goleman, ele diz o seguinte, que a riqueza de informação cria pobreza da atenção.
ele cita um grande economista que ganhou o prêmio Nobel em 77, que diz que o nosso maior desafio não é o que sabemos. E outro autor, Carlito Paz, é pastor de uma igreja dessas mega churches em São José, na capital de São Paulo, ali, eu não estou certo, no interior de São Paulo, não estou certo se é São José do Rio Preto, mas nós visitamos em uma ocasião, e ele escreveu um bom livro, chamado Liderança Relevante. E ele dizia o seguinte, ele dizia que nós vemos na época de líderes, falando sobre liderança, de líderes que têm um conhecimento vasto como o oceano, mas raso como uma poça d'água. E eu não sei se você concorda comigo, mas parece que nós vivemos nessa época, onde tem oferta de muita coisa, muitas opções. Isso gera angústia da escolha, as pessoas têm que escolher muita coisa, pouca coisa tem um valor excepcional. Muita informação, pouca atenção. E isso cria uma grande dificuldade, porque quando isso é levado para o campo da vida espiritual, nós podemos incorrer nesse problema, ter muito conhecimento, mas não sabemos para onde olhar. Muitas vozes. E eu participo de muitos grupos na igreja do meu distrito, né? Um bocado de grupo. De vez em quando, pum, você foi adicionado a um grupo. E aí eu não costumo sair, fico lá, interajo quando posso, respondo quando posso. Mas a verdade é que, de manhã cedo, se eu for assistir os vídeos que eu recebo de meditação nos grupos da igreja que eu estou, eu não leio a minha Bíblia. Porque eu recebo do pastor Ranieri, do pastor Rodrigo Silva, eu recebo do pastor Reginaldo, eu recebo do pastor Mário, e tome pastor, e pastor Ivan Saraiva, e tome pastor. Eu fico pensando, rapaz, será que o povo separa um tempo para você, de fato, ter a sua intimidade de forma significativa, pessoal, ou começa nessa riqueza de conhecimento, não sabe para onde olhar. E se a gente for falar das mídias sociais, pior ainda, né? Porque as pessoas dizem tudo. Um dia sai uma notícia dizendo, beba X litros de água. Outro dia, outra notícia dizendo, não, mas não beba tanta água. A gente bebe água ou não bebe água? Coma isso, não coma isso. Maçã é bom para saciar a fome. Outro dia eu vi essa, né? Maçã é bom para dar uma sensação de saciedade. Outro dia, recentemente, eu vi alguém dizendo, não coma maçã em nome de Jesus, porque se você comer maçã, engorda. Eu falei, pelo amor de Deus. Porque maçã abre o apetite. Eu falei, sacia ou abre o apetite? Quem está certo? Quem está errado? Então, de fato, há muita informação, mas há uma confusão quando o assunto é em que direção olhar. Eu não sei se vocês já lembram desse camarada aí, do Ron Garan. Ele é um astronauta norte-americano. Ele fez muitas missões e passou muito tempo girando a órbita da Terra. E um dia, quando ele estava lá olhando o nosso pequeno planeta, ele tirou algumas conclusões. Depois ele voltou à Terra, deu muitas entrevistas. Uma delas foi para essa revista aí, Big Think. E ele disse o seguinte, do espaço eu vi uma biosfera iridescente, repleta de vida. Eu não vi a economia. Ele olha e ele vê muita coisa e tem coisa que ele não vê. Olha como ele chegou a essa conclusão. Viajou mais de 178 dias no espaço, passou pela órbita da Terra, deu uma volta na órbita da Terra mais de 2.000 vezes, quase 3.000 vezes. Viajou uma distância de 114 milhões de quilômetros, e ele sofreu esse episódio aí, chamado efeito da visão geral. É quando a pessoa tem um choque de realidade com aquilo que ela está vendo de forma mais ampla. E ele, de onde ele estava, teve visão que poucos tiveram, vendo o planeta, ele foi chegando a algumas conclusões. Percebeu, por exemplo, que o planeta é um sistema único, interconectado, frágil até. Ele chegou a dizer que o que separa o planeta Terra das condições hostis do espaço é uma atmosfera de poucos quilômetros de espessura. Coisas que talvez passem desapercebido no seu dia a dia, porque nós não somos astronautas e nem fomos, saímos da órbita da Terra, mas para ele, com essa visão geral do nosso planeta, ele pensou, quem está lá na Terra não imagina
que o que separa a vida no planeta da hostilidade do espaço é uma camada pequena, de pouca espessura. E nesse ambiente está mais de 8 bilhões de pessoas vivendo. E elas estão tão inseridas na correria do dia a dia. Eu estou hospedado no quarto com o pastor Josivaldo, vocês conhecem. E eu estava lá estudando o sermão, ele entrou correndo, e aí ele disse: rapaz, como o tempo está passando, passa rápido, ele disse. Como o tempo passa rápido. E de fato você não tem essa sensação? Eu tenho essa sensação de que o tempo parece que está mais veloz. O tempo passa rápido, as semanas. O meu filho fez aniversário essa semana, eu contei para vocês, aí fomos na sala de aula da escola, lá do Calém, para poder comemorar. E quando eu cheguei lá e entrei com as sacolas e olhei para as recepcionistas, eu falei para elas: parece que foi ontem que eu estava aqui comemorando o aniversário do Isaac, 5 anos. Agora eu estou aqui de volta para comemorar 6 anos. E é perigoso eu sair daqui e voltar para casa, e segunda-feira eu estar lá para comemorar 7 anos. Como o tempo passa rápido. E algumas coisas vão ficando desapercebidas. E eu entendo que Deus trouxe você aqui essa noite, como trouxe das outras noites, para que nós possamos ir entendendo algumas coisas e tomando algumas decisões na direção daquilo que é essencial, na direção daquilo que Ele importa. Ele disse: nós estamos aqui priorizando tudo em uma rotina diária maluca às vezes, mas tem escapado pelos dedos aquilo que mais importa. Tem escapado aquilo que mais importa. Ele diz: precisamos então, frase dele, de uma mudança radical de prioridade. Precisamos rever as coisas. Deus não quer que você continue vivendo do jeito que você está vivendo. Então a gente vai lá para Betânia, para o microcosmo de Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. Eu fiz um mestrado na FADBA e tive o privilégio de, no último módulo, o professor que estava cuidando preparou uma mensagem, uma viagem melhor para as terras do Oriente. Nós fomos lá. E aí eu tive o privilégio de passar lá na cidade de Lázaro, que hoje tem esse nome mesmo, Cidade de Lázaro. Por conta da história bíblica, por conta do que aconteceu com Lázaro, da história que nós acabamos de ler de Marta, Maria e Lázaro. E lá é um lugar interessante, né? Citado mais de 12 vezes na Bíblia. Lá morava Maria, Lázaro e Marta, como nós vimos, uma família simples, era um refúgio, amigos de Jesus, mas quando nós chegamos lá, nós conseguimos perceber que nessa casa de amigos de Jesus havia um padrão perigoso, que talvez esteja se repetindo na sua vida. Quando Jesus chegava na casa de Marta e Maria, havia um padrão que põe em risco aquilo que é essencial. E que talvez seja o problema de alguns de vocês aqui. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje não será mais. Se a rotina da vida está lhe engolindo de alguma forma, e você está deixando aquilo que mais importa e a melhor parte para depois, sairemos daqui tendo tomado uma decisão. A decisão de ficar com aquilo que mais importa. De reajustar o foco, de reajustar as coisas. Jesus chega lá e ele encontra um sintoma. Ele encontra uma das irmãs ocupadas demais, diz o texto. Maria está sentada e Marta ocupada com muito serviço. Qualquer semelhança não é coincidência. Parece que Maria e Marta são a analogia ou a ilustração real, contemporânea, de 2 grupos de pessoas. Aqueles que vivem a loucura do dia, ocupados, preocupados, caminhando de um lado para o outro, tentando fazer o melhor, em busca da excelência. E parece que tem outros que separam um tempo para sentar-se aos pés de Jesus, para ficar com o que importa. E Jesus chega a dizer no final da história: essa parte não será tirada de Maria. Parece que Jesus está dando uma mensagem subliminar. Ele está dizendo: quando nós nos ocupamos com aquilo que não importa, passa. Quando nós gastamos tempo com aquilo que é essencial, fica.
É só você pensar um pouquinho na nossa vida prática. Nenhum tempo, nenhum recurso que você gaste com a sua família passará. Se tornará fútil, sem sentido e sem significado. É assim ou não é? É. Quando dedicamos tempo à família, aos filhos, aquilo que importa, isso não passa, isso fica. Memórias são criadas, referências, valores construídos. Mas quando a gente sai de casa e corre, vai, trabalha, e aquela loucura, e se envolve com um monte de coisas, e tem uma lista de afazeres absurda, a impressão é que nós estamos correndo atrás do vento, como disse Salomão. Parece que quanto mais a gente pega, menos a gente tem, menos consegue reter, menos satisfaz. Então Jesus queria que Marta entendesse algo que Ele quer que você entenda nessa noite. Uma lição que é simples, mas que às vezes se perde pela complexidade de reorganizar as coisas e gastar tempo com o que importa. Pastor, é simples, é simples. É óbvio, mas lá em casa minha esposa costuma dizer, olha, o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio às vezes passa desapercebido. Jesus chega lá e ele vê esse cenário crítico, porque o perigo é perder a essência por causa da urgência. E não dá. Você não pode deixar a urgência da vida roubar aquilo que é essencial. Caso contrário, sairemos correndo de um lugar para o outro, mas nos sentiremos vazios. E a Bíblia tem vários textos que sintetizam essa verdade, de que existe algo mais importante que nessa noite precisa ocupar a sua visão, ocupar o lugar no seu coração, precisa ser o primeiro, precisa ser a prioridade, precisa ser o alvo de toda a sua energia, de tudo que você tem, de uma entrega completa, sem reservas. Jesus queria que elas entendessem isso, queria que Marta entendesse isso e quer que você também entenda nessa noite. Qualquer semelhança com a nossa vida, então, essa é a história do Luiz, eu já contei. Então, na história de Marta e Maria, nós encontramos uma matriz. A matriz daqueles que estão quietos ou que estão sempre em movimento. Buscando, sempre colocam um novo objetivo. E quando chegam lá, não podem ficar parados. Chegam no objetivo e colocam outro objetivo. Não é porque estão buscando objetivos, mas é porque aprenderam a viver essa rotina, essa busca incansável, que gera insatisfação. Mas precisam aprender nessa noite, sentar-se, ficarem quietos. Temos uma matriz. A matriz da Marta é a matriz do ruído, né? É a matriz onde estamos em constante movimento, agitados. O foco é nas tarefas, no serviço. A nossa era é a era das performances. As pessoas estão preocupadas demais com isso e o essencial tem ficado em segundo lugar. E qual é o resultado? Exaustão, frustração, a ponto de Marta dizer o que para Jesus? Jesus, o Senhor não te importa, o Senhor não se preocupa, o Senhor não se incomoda. Marta está vendo Jesus da sua perspectiva agora. Marta dizendo, Senhor, o Senhor não está preocupado com o que Maria está fazendo? Acho que o Senhor deveria se preocupar. A fala de Marta é um padrão da fala de muitos personagens da Bíblia, inclusive de um que nós já estudamos aqui ao longo dessa semana. O próprio Pedro, quando em outra ocasião com Jesus no barco, perguntou, o Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? É uma visão equivocada de quem Deus é. E quando nós entramos em uma esteira rolante, de alta velocidade, perdemos a percepção correta de quem Deus é. As metas, as coisas, a correria, a loucura, a rotina, a hipervelocidade, tudo isso começa a tomar conta e a nossa visão de quem Deus é, da sua atenção, do seu cuidado, passa despercebido. Lembra o que o salmista diz? Que é inútil levantar cedo, lembra? É inútil ir dormir tarde, comer o pão que você conseguiu com o suor do seu rosto, não é uma apologia à preguiça, mas ele diz, é inútil fazer tudo isso, porque aos seus amados Deus dá em que momento? Deus dá enquanto dorme.
Aqueles que confiam no amor de Deus, entendem que Ele nos ajudará desde antemanhã. Entendem que a misericórdia dele se renova de manhã na nossa vida. E é isso que nos sustenta, é isso que dá sentido, é isso que dá prazer e satisfação à vida. Não é a nossa força, não é a nossa eloquência, a nossa influência, o nosso network, não é isso. É a misericórdia de um Deus que cuida, que direciona, que conduz. Então, em nome de Jesus, não existem mais Martas aqui nessa igreja. Diga amém. Mas, pelo jeito, eu acho que alguns ainda vão ter dificuldades, né? De sair do modo Marta. Você precisa sair do modo Marta. Sair dessa matriz do ruído, da exaustão, da frustração, do cansaço. E a nossa sociedade, ela cria essa falsa ideia e falso conceito de que se você não está produzindo, não tem valor, de que descansar não é bom. Então parece que é bonito você responder alguém dizendo assim, estou muito ocupado agora, não posso te atender. Parece que é chique, né? Agora tem uma trend aí do que é chique e do que não é chique, né? É chique ser jovem e ir para social, tem uma pegada agora assim, né? Então parece que é chique alguém dizer assim, não, eu tô ocupado demais, eu não tenho tempo. Que loucura! Não é para ser assim. Marta não precisava ser assim. Enquanto Marta se envolvia com todo o restante, esquecia o mais importante. Esquecia ou não esquecia? Esquecia o mais importante. O que você faria se recebesse Jesus em casa? O que você cozinharia? Já viu um ditado chamado o caminho que o padre passa? Alguém já ouviu esse ditado? Não? Será que era só lá em casa? Tinha um ditado lá chamado limpar o caminho que o padre passa. Como eu sou de uma família grande, 6 filhos, pai e mãe, então os pais saíam cedo para trabalhar, deixavam os meninos em casa, 2 meninas, 4 meninos, e tinha afazeres para todo mundo. E a orientação é, não limpe o caminho que o padre passa, viu? A ideia de limpar o caminho que o padre passa é limpar só aquilo que os outros veem, né? Você vai receber uma visita, fica torcendo para a pessoa não ir na cozinha, fecha a porta, fica só na sala. E aí você organiza a sala. Ninguém faz isso aqui, né? Tem gente, faz? Não, tem gente conversando, dando risada, eu acho que não faz não, né? Limpar o caminho onde... Se você recebesse Jesus, o que você faria? Porque às vezes a gente censura Marta, né? Mas parece que a motivação de Marta é a melhor. Ela quer receber bem Jesus, ela quer impressionar a Jesus. Mas é assim que impressionamos a Jesus? Não é nessa loucura de fazermos que impressionamos a Jesus. Impressionamos a Jesus quando escolhemos depender. Quando escolhemos sentar e ouvir. Nos alimentar daquele que é a palavra viva. Aí sim, isso impressiona Jesus. Um coração que depende impressiona Jesus. Agora, um coração que sai na loucura da vida como Marta, não é isso que Jesus espera de nós nessa noite. E a matriz da quietude, ela está sentada e parada. Sentada aos pés de Jesus, olhando, dando atenção. E não tem nada que nos dê mais sentido em um mundo que não faz sentido do que estarmos sentados aos pés daquele que nos criou com as suas próprias mãos. E que tem o melhor para a minha vida, para a sua vida e para a vida da nossa família. Isso dá sentido à vida. Isso nos ajuda a descansar. O foco de Maria é na palavra, é na presença, é na essência. E eu não consigo conceber uma vida cristã saudável de alguém que deixa esses aspectos para segundo plano. Não tem como. Não tem como sobreviver à loucura de um mundo hostil sem antes buscarmos aquilo que nos blinda, aquilo que mais importa. Deus quer que nessa noite você escolha a melhor parte. E o resultado é essa é a melhor parte. O Senhor quer que de fato eu e você façamos isso. Para concluir, temos o fim da linha. Quando filtramos todo o ruído, a urgência, as infinitas informações que a gente recebe ao longo do dia, né? O que resta? O que sobra? O que é mais importante? Aí eu me lembro de Salomão. Tem um autor que nós lemos na faculdade,
ele até, sim, envolve muitas polêmicas, mais do que deveria. O nome dele é Ed Renekiewicz. Não é um pastor adventista, e ele escreveu, na época que eu estava na faculdade, um livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, falando sobre Eclesiastes, que Salomão escreve em um momento de profunda reflexão. Ele olha para trás, e a biografia de Salomão é de dar inveja, né? Teve muita coisa, experimentou muita coisa, realizou muita coisa, chegou no auge da vida de um ser humano, e quando ele termina fazendo uma reflexão, ele escreve então o livro de Eclesiastes. E a palavra que se repete lá é vazio, é como uma neblina, as coisas passam. Então é inteligente da sua parte nessa noite escolher a boa parte, aquilo que não passa, aquilo que é importante, aquilo que fica. Então, em nome de Jesus, não saia daqui para amanhã se envolver em uma correria louca, como Marta, com as melhores das intenções, e deixar de lado aquilo que mais importa. Porque o que nos sustenta não é a nossa capacidade de lidar com as crises da vida. O que nos sustenta em nossa jornada é sentarmos aos pés daquele que tem todo o poder. E quando sairmos de lá, sairmos com o essencial. Pode faltar tudo, não pode faltar isso. Salomão então conclui dizendo: de tudo que você tem ouvido, das muitas vozes deste mundo, de tudo que você tem ouvido, tem uma conclusão. A conclusão é o Senhor, é voltar-se para Ele, é temê-lo, é obedecê-lo, é fazer a sua vontade, é se entregar por completo a Ele. Eu fui pastor em um distrito chamado Placafó, é na orla de Salvador, e é um retângulo entre a Paralela, a orla. Eu tinha Placafó em um extremo e Boca do Rio em outro extremo. Boca do Rio é o bairro onde eu nasci em Salvador. E aí eu fui pastorear a igreja lá depois de muitos anos. E tinha uma irmã lá que tinha acabado de chegar à igreja, tinha acabado de ser batizada, e um dia ela me ligou, segunda-feira. Eu pensei, alguma coisa grave é. Eu atendi, ela disse: pastor, preciso muito da sua ajuda. Eu falei: diga, se eu puder ajudar, vai ser uma alegria. Ela falou: pastor, eu trabalho em um salão de cabeleireiros, né? Eu trabalho lá. E quando eu cheguei lá, nessa manhã, para organizar o ambiente e começar o expediente, eu arrastei o sofá, um dos sofás que fica lá no ambiente. Quando eu arrastei, eu vi que tinha uma porção de milho branco, pastor, atrás do sofá. Eu falei: sim, irmã, e o que tem? Ela falou: preciso muito que o senhor venha aqui. Eu falei: para que o senhor quer que eu vá aí? Não, o senhor tem que ungir aqui o lugar. Eu falei: mas por que eu tenho que ungir o lugar? Não, porque tem uma porção de milho branco aqui e alguém que colocou com uma intenção ruim. Eu falei para ela: irmã, pega esse milho aí e faz uma pipoca que eu vou. Brinquei com ela, porque ela estava muito preocupada, um monte de crenças ainda na cabeça, uma preocupação, e eu identifiquei, diagnostiquei uma preocupação com o periférico. E às vezes nós somos assim, na nossa imaturidade espiritual, preocupados com o periférico, com o que está na margem. Gastamos tempo, energia, ansiosos, preocupados. E talvez tudo isso fosse evitado se nós de fato gastássemos tempo com o que é essencial, com o que importa, com a melhor parte. E a melhor parte é estar perto de Jesus. Ser cristão, para você amigo que está aqui conosco, e a gente já terminou, não é uma lista de afazeres. Não é.
Não é uma lista de afazeres. Não é uma lista de coisas que eu devo fazer e devo evitar. E eu coloco na geladeira e eu começo a ticar à medida que eu vou fazendo ou não. Não é isso. Isso não é ser cristão. Cristão não é sobre um comportamento forçado. Cristão é sobre um relacionamento com alguém. Não é só sobre fazer por fazer. É fazer porque eu entendo por que tem que ser feito. É fazer porque eu aprendi com alguém. O Senhor está chamando você nessa noite, a mim, a todos nós, para darmos uma olhada no nosso dia a dia, naquilo que fazemos, com que temos gastado tempo. Fazemos uma escolha. A escolha é ficar com a boa parte. O que tem sido a sua prioridade? Não precisa responder. Pensa aí. O que você tem gastado a maior parte do seu tempo? O que tem ocupado os seus pensamentos? Sua energia? Em que direção você tem caminhado com mais força, com mais rapidez? Se não for na direção de sentar aos pés de Jesus, Ele está fazendo um convite para você. O convite é: senta aqui, descansa, fique com a boa parte. Busque em primeiro lugar o que importa de fato. E o resto chega. O resto se encaixa. Eu cheguei na faculdade e uns colegas me diziam: Deus chamou, paga a conta. E no primeiro ano da faculdade eu fiquei pensando: para que audácia desses amigos falarem isso. O tempo foi passando, eu fui entendendo que é assim mesmo. Nós só precisamos escolher a melhor parte e deixar o restante com o Senhor. Eu quero orar por você, por sua família, por seus negócios, por seus relacionamentos, por sua saúde. Mas antes de fazer isso, eu quero te fazer uma pergunta do fundo do meu coração. Você quer se juntar a mim para nós nessa noite escolhermos a melhor parte? Sentarmos aos pés de Jesus, gastarmos tempo com Ele, ouvir Ele falar ao nosso coração, perguntar para Ele: Senhor, é esse o caminho? É assim? É aqui? E se nós formos nessa direção, certamente as coisas farão sentido. Nós nos sentiremos mais satisfeitos, mais plenos. Você quer escolher a melhor parte? Quer tomar essa decisão? Levante a sua mão, se esse é o desejo. Fique em pé, por gentileza. Vamos orar então, Senhor, encerrando o nosso encontro de hoje e nos preparando para nos encontrarmos amanhã. Oremos. Pai querido, nosso coração está feliz pelo privilégio que o Senhor nos deu de encerrarmos esse dia assim, sentado aos teus pés e ouvindo o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Vivemos em um mundo tão complicado, tão violento, tão hostil, confuso, de muitas vozes, muitas coisas por fazer. Mas ajude, Senhor, esses filhos queridos teus e filhas a entender nessa noite que de tudo que precisamos fazer, há a melhor parte. A melhor parte é estarmos ligados àquele que é a videira verdadeira, aquele que de fato nos sustenta, nos mantém, aquele que nessa noite está disposto a transformar a nossa vida, a mudar a forma como enxergamos as coisas. Levantamos as mãos e nos levantamos na sua presença, mas o nosso coração se derrama aos teus pés nesse momento, dizendo: Senhor, queremos escolher a melhor parte. Se temos ido em uma outra direção, perdoa-nos e nos toma em tuas mãos para que nós e a nossa vida esteja onde deve estar. E se tem alguém aqui que chegou cansado do dia, frustrado, decepcionado por alguma coisa, investiu tempo, dinheiro, energia, vida, não deu certo, nos faça entender que o Senhor é o Deus dos recomeços, é aquele que em meio à tempestade da vida nos ajuda a ter uma fé que renasce, é aquele que nos chama para sair de Harã, como estudamos, é aquele que nos chama para sair do barco e está em meio à tempestade, mas com o Senhor do lado, e é aquele que nessa noite está dizendo: senta aqui, esse é o lugar para você estar, calma o seu coração,
e me permita conduzir a sua vida, porque assim em mim você será mais que vencedor. Nos abençoe, continue conosco e que as decisões que estão sendo tomadas ao longo dessas noites continuem sendo solidificadas passo a passo. Que cada pessoa que veio aqui, irmão, amigo, entenda que não há melhor lugar para estar do que aos seus pés. E que tenha coragem para demonstrar isso através do batismo, desse marco que evidencia que de fato queremos nos entregar por completo ao Senhor. Nos abençoa, cuida de nós, é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Agradecemos a presença de todos. Amanhã estaremos dando continuidade à nossa semana de oração. Que Deus abençoe a todos.